Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. Se vocês quiserem deixar algum recado para a gente, entre lá no site, lá tem um link onde vocês vão poder deixar o recado. E também quero deixar aqui o telefone dos amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova é aquela entidade que faz um trabalho belíssimo para a Fundação Espírita André Luiz. Participando, se tornando sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você vai estar colaborando com a Fundação Espírita André Luiz e você vai ter certeza que a sua colaboração vai ter um destino muito justo. O telefone é o 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Nós estamos fazendo o estudo do capítulo 7. Nós vamos contar o caso da Dona Terezinha. Mas antes, nós recebemos um e-mail da Ana Cristina, lá da Alemanha. E a Ana Cristina está num processo muito doloroso de uma doença severa. E ela nos escreve pedindo para a gente falar sobre o medo da morte. Ô Jairo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Isso. Jesus nos abrace, né? Em mais esta atividade aqui pelas ondas da Boa Nova, né? É isso mesmo. Jairo, o que você responderia para a Ana Cristina e várias pessoas que se encontram nessa situação? Olha, primeiro, nós temos que observar que o medo é um sentimento primário, né? Isso, de preservação, né? O medo é um sentimento primário. Nós vamos ver o medo presente até nos unicelulares, né? Isso. Quando se submete uma ameba, por exemplo, ao microscópio, né? E que ela se sente ameaçada, às vezes por uma agulha, alguma coisa assim, nós vamos ver aquele unicelular ainda de uma estrutura extremamente primária, mas ele vai se encolher, né? E nisso aí nós vamos ver a presença já dos rudimentos do medo, não é? Ora, então, nós observamos o seguinte, que este medo né, vamos dizer assim, um aporte primário, e que tem como objetivo a própria, vamos dizer assim, o próprio sentido de defesa, né? de autopreservação. Não é? Sim. E, lógico, por exemplo, nós estamos aqui, né, nesta gravação. Se alguma coisa cair no chão, ou se alguma coisa acontecer assim extra esse campo assim silencioso, tranquilo que nós estamos mergulhados nele, sem pestanejar, nós vamos assustar, né? Sim. Vamos às vezes até arredar para trás, vamos balançar o corpo, tomar um arranco, né? Isso faz parte também dessa estrutura do medo, né? Ora, e isso está presente lá atrás, quando você bate palma na casa de alguém, né, você está aí, às vezes vamos dizer que seja um corredor, e você bate palma, logo de imediato vem um cachorro, né, latindo. Se nós olharmos para ele, nós vamos ver que os pelos, né, ali da coluna cervical daquele animal, ele está todo levantado, né? Uhum. E o rabo, ele vai estar assim, também levantado e às vezes até mais grosso, né, do que o normal, né? Isso, por quê? Porque ele está numa posição de ataque. Isso. Né? Ele está numa posição de ataque, então toda a estrutura fisiológica dele segue o ritmo
que ele precisa para aquele ataque. Você, automaticamente, diante daquele ataque, primeira coisa que você cuida é de correr. Né? A segunda, fechar o portão. Não é? A segunda, fechar o portão. E ele fica lá dentro olhando para você e você lá fora olhando para ele. Não é? Você lá fora olhando para ele. Agora, ele está na postura de ataque. Você está na postura de defesa. Defesa por causa de quê? Por causa do medo que você teve quando ele te ameaçou. Isso. Não é? Defesa porque quando ele te ameaçou. O tempo vai passar, pode ser que ele abaixe a orelha, os cabelos, né, se abaixem também. Ou seja, ele fez alguma leitura ali, né, e viu que você é confiável. Às vezes ele te identificou pelo cheiro, né, ele te identificou pela forma, alguma coisa assim. Ele viu que você já está do lado de fora, ele viu que você não representa uma ameaça. Então, tudo que venha a representar uma ameaça à nossa integridade, né, produz medo. Né? Ora, então, uma fechada de carro, né, produz medo, uma curva muito fechada produz medo, uma derrapagem produz medo, uma escada, né, de um aclive muito acentuado, ela produz medo, o parapeito de uma janela, né, muito alta, ela produz medo, né, o alto de uma montanha, né, que você vê lá para baixo, você não vê como se segurar, produz medo, né? Ou seja, tudo que te coloca em risco produz medo. Né? Agora, lógico, quando nós vamos falar das ocorrências oncológicas, né, hoje a oncologia em si, né, a medicina oncológica e os tratadores do assunto e mesmo os cientistas que trabalham esse tema têm progredido cada vez mais, né? Hoje, os tratamentos, eles são cada vez mais aprimorados, né? E hoje já há uma prevenção muito grande, uma intervenção ainda nos primeiros momentos, mas a palavra câncer, ela produz medo. Produz medo por quê? Porque ela traz para as pessoas um sentimento finalista. Isso. Né? Um sentimento finalístico. E, além do mais, você está lutando com um inimigo que ele não te deixa ver. Não é? Isso. Porque ele está interno. Você não olha para ele, para falar com ele assim, não, para aí, não tem como você fechar o portão como o cachorro, né? Não tem como você fechar sua casa para se proteger de um assalto, de qualquer coisa. Então, é um medo, né? Você tem um medo aonde você sente bastante impotente na medida em que você não enxerga o seu inimigo, né? Na medida que você não enxerga o seu inimigo. Então, esse medo é justamente porque este câncer, ele traz para você uma ameaça, né? Qual é a ameaça? A ameaça de morte, né? A ameaça do desencarne, que a morte, não é? Ela é o contraponto da vida, não é? Ela é o oposto da vida. Então, nós temos todo um processo de preservação da vida. Quando nós lidamos com a possibilidade de a morte, nós estamos exatamente no polo contrário àquilo que é instintual, né? Sim. Então, automaticamente, nós temos esse medo, porque... por exemplo, mas a pessoa é espírita e ela não deveria ter esse medo. Ora, ela é espírita,
mas ela não tem como não contrariar as leis naturais, não é? Porque as leis naturais, elas nos impelem a viver. Você pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser chinês, japonês, brasileiro, pode ser o que for, não é? Nós temos no nosso substrato genético, nós temos na nossa psicogênese, não é? Esse aporte, que é o aporte de sobrevivência, né? De nos manter vivos. Tanto é que o corpo, nas situações mais extremas possíveis, ele ainda procura recursos de sobrevivência, né? A própria máquina, vamos dizer assim, ela procura recursos de sobrevivência. Quanto mais o espírito que administra esta máquina, né? Agora, o câncer, ele tem as suas fases, né, Sônia? O câncer, ele tem as suas fases. Por quê? Ele tem, vamos dizer assim, a fase que é aquele primeiro momento aonde o profissional, né, aquele médico, o oncologista, às vezes ele sozinho, às vezes ele e a sua equipe, né, levam a informação ao paciente. Sim. Né? Levam a informação ao paciente. Em geral, a primeira fase é a fase da negação. Isso. Entendeu? Não, os exames estão errados, certo? A pessoa joga a culpa nos exames. Há uma tendência muito grande da pessoa mudar de médico, ou às vezes procurar outros médicos, outras opiniões, né? Por quê? Porque ela acha que aquele médico que lhe trouxe a informação, ela acha que ele está ele está equivocado e que ela, né, que aquela pessoa não tem aquilo. Sim. Certo? Não é? Ora, a segunda fase, não é? Ela é a fase de um questionamento. Certo? Por que eu? Por que eu? Né? Por que isso comigo? Né? E a pessoa, ela começa a buscar várias explicações, certo? Então, ela vai, né, ela vai numa igreja evangélica, ela vai numa igreja católica, ela vai no psicólogo, ela vai no amigo, vai aqui, vai ali, não é? Mas ela corre atrás de explicações e tentando justificar por que eu, certo? Isso é uma fase muito dolorosa, é uma fase muito complicada, deixa a pessoa silenciosa, né? Deixa a pessoa acabrunhada, distante, né? Por quê? Porque é um período de maturação, um período de questionamento interior muito difícil para quem passa por esse processo. Depois entra uma outra fase, né? A outra fase já é a fase da barganha, né, Sônia? Certo? Sim. Então, a pessoa, ela começa a fazer diversas negociações, certo? Ela negocia com a família, ela negocia com as pessoas mais próximas, ela negocia com os amigos e, principalmente, ela começa a fazer uma negociação que é mais profunda, mais sutil, que é uma negociação com Deus. Sim. Né? Ela começa a negociar com Deus, começa a negociar com os santos, começa a negociar com os anjos, né? Com os espíritos, com todos aqueles que podem ter, né, supostamente, alguma condição de reverter aquilo, né?
e faz promessa, e faz campanha, né? E a pessoa fica boazinha demais, começa a mudar todos os hábitos, né? Muda os hábitos alimentares, muda os hábitos pessoais, começa a ser paciente, a querer ser harmônico, a isso e aquilo, bererê, bererê, né? E aí passa um tempo, né? E passa um tempo, e às vezes aquele tratamento ele avança cada vez mais agressivo, e às vezes as melhoras não são as esperadas, isso e aquilo. E aí entra uma outra fase. Qual? Que é a fase da revolta. Né? Essa fase é muito difícil. Né? É a fase da revolta. Por quê? Deus não deu conta. Né? Deus não deu conta daquela doença. Os médicos, muito menos. Né? Ela tem uma revolta com os médicos muito grande, porque aquele médico que tratava dela, que ela depositou toda a sua confiança, não deu conta, né? Ela começa a se revoltar contra os tratamentos, porque a quimioterapia, né, a radioterapia, as terapias alternativas, isso e aquilo, a acupuntura, a homeopatia, né, a alopatia, os remédios, nada deu conta. Né? Ela começa também a se revoltar contra isso tudo, começa a negligenciar contra os tratamentos, a não querer mais ir nos médicos, a não querer fazer os exames, a não querer fazer os acompanhamentos, e aí e afasta-se, né, do ponto ali da sua fé, de Deus, afasta do centro espírita, afasta da igreja, afasta disso, afasta daquilo, não é? E ela vive uma revolta plena. Né? Depois de tudo isso, depois de vivido tudo isso, então ela entra numa outra fase, que é a fase da conscientização. Né? Tomar consciência da doença. Né? Eu tenho essa doença, né? É uma doença difícil, uma doença complicada, isso e aquilo. Eu tenho que continuar enfrentando o tratamento se eu quiser, né, avançar com uma sobrevida, e se eu quiser, né, lutar e às vezes até chegar a um ponto de cura, eu tenho que continuar enfrentando tudo isso. Né? Não adianta eu brigar com Deus, porque com Deus a coisa já está ruim, sem Deus fica pior ainda. Minha filha. Não adianta eu querer brigar com os guias, porque os guias estão tendo paciência comigo, e ele me dá um passe e conversa comigo, e além do mais, e se eu desencarnar? Chegar do outro lado brigada com os guias, né? Quem que vai vai estar lá me esperando? Quem que vai me esperar lá do outro lado, não é? Então passa até a ser mais amigo dos guias, não é? Isso. Passa a ser mais amigo dos íntima. Guias. Amiga íntima, amiga de Deus, né? Então, é essa fase da aceitação, que é uma fase muito bonita, sabe? A gente vê que o paciente, ele se torna mais lutador, né? Ele se torna mais lutador, aquela rebeldia ficou para trás, mas, infelizmente, ele já é uma pessoa muito sofrida, sabe? Assim, muito, não é? Depois vem uma outra fase, não é? É a fase da tomada de consciência, certo? Essa fase é uma fase muito difícil. É a tomada de consciência quanto à finitude, né, Sônia? Estou no fim, né? Isso. Estou no fim da minha jornada, né? Eu já não tenho mais tanto tempo pela frente, já não tenho mais isso, não tenho assim grandes chances, isso e aquilo, né? E a pessoa, então, ela
toma essa consciência, mantém, né, os tratamentos, mantém isso, mantém aquilo, e vai lutando daqui, lutando dali, né? Mas ela sabe que o momento da sua passagem já está próximo. Sim. Né? Ela sabe que o momento da sua passagem já é um momento próximo, e ela se torna novamente mais introspectiva, mais com ela, muitas vezes já não quer receber visitas, já não quer conversar mais com muita gente, né? Já não quer mais ficar sendo consolada, sendo isso, sendo aquilo, porque ela já tomou consciência do seu estado, né? E é uma fase que a gente tem que ter muita habilidade para lidar com ela, sabe? Porque não é uma fase fácil para o paciente, não é uma fase fácil para a família, é uma fase difícil. E entra os estágios finais, né? Uhum. Aonde a debilidade vai aumentando cada vez mais, né? As dificuldades vão se sobrepondo dia a dia, né? A cada manhã, a cada novo, né? Não um prenúncio de facilidade, Mas é uma conquista. Um prenúncio, né, de mais dificuldades. Não, né? Eu vejo isso, Jário, como uma conquista. Cada dia, conquista, né, é uma conquista. É uma conquista. A pessoa sabe que está muito doente, muito doente, mas o acordar é uma conquista, né? É uma conquista, né? E ali o desafio, né? Por exemplo, hoje, né, nós vivemos no desafio assim, ano que vem, né, daqui tantos anos e tudo. Essas pessoas, né, quando as pessoas estão assim, elas vivem, às vezes, o desafio da próxima hora. Isso mesmo, né? É isso mesmo. E aí não é fácil, não. Mas podemos voltar a esse assunto. Vamos no próximo bloco, a gente volta. Ou vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queridos ouvintes, queremos lembrá-los do endereço do nosso site, www.itapuãeditora.com.br. Vocês, acessando o site, terão lá acesso aos nossos lançamentos, nossos livros, e tem o lançamento Não Aceito Morrer. É um livro, um romance muito gostoso. Conta a história de Sasha, uma adolescente, que no dia do baile de debutante, ela sofre um acidente e entra em estado de coma. E o desenrolar da história assim, mostra de uma forma muito, muito tranquila a Sasha entre o plano espiritual e o estado físico, o envolvimento da família. Entre lá no nosso site, conheçam a degustação do livro Não Aceito Morrer. Obra muito boa. Ô, Jairo, nós falávamos aqui do medo da morte. Interessante, com você terminando o primeiro bloco, que um fato que me chamou muita atenção, há algum tempo atrás, frequentava a casa espírita uma senhora e que, de repente, ela teve a perna amputada, uma das pernas amputadas. Eu fiquei muito triste com aquilo, muito chateada mesmo, e fui perguntar a um amigo espiritual, mas por que cortaram a perna dela? Por que fizeram isso? Aí o amigo simplesmente já respondeu assim, para ela ser curada. Uhum. Custei para entender aquilo, e fui visitando essa senhora e tal. Aí que eu pude perceber, ela com a amputação, ela estava sendo curada de problemas gravíssimos que ela trazia. Uhum. Mas não é fácil para a gente entender isso, não é fácil. Por mais que você queira entender, né, é sempre difícil, porque uma amputação é uma intervenção muito profunda, isso. Né? E, de qualquer forma, gera, né, um processo de menos-valia, né, um processo depressivo muito grande, né? Porque, inclusive, limita, né? É um processo limitante para as pessoas, né? Tudo que é muito invasivo, né, é muito complicado para nós, né? Todo processo que é muito invasivo é muito complicado para nós. Agora, o que é importante para os nossos companheiros, que, né, nós sabemos que
muitos dos nossos ouvintes, às vezes, lidam com essa problemática, não é? Isso. O que nós temos que concentrar não é na doença, né? Porque a doença, ela advém de um processo que está nas linhas kármicas, né? Nas linhas de causa e efeito, e é um processo já instalado, né? Nas estruturas sutis do perispírito, né? Ô, Jário, só te interrompendo, escutando o segundo programa Pingar Fogo, onde o senhor pergunta para o Chico Xavier sobre a questão da homeopatia. Aí o nosso amigo Gilson Freire, doutor Gilson Freire, faz um estudo sobre essa resposta do Chico, a resposta de Emmanuel, que eu achei muito fantástica. Ele fala, assim, o doutor Gilson, sobre essa questão da doença. Quando compreendermos que somos donos de nossa enfermidade e que ela, na verdade, desempenha um papel de cura para o espírito, devemos recebê-la de um modo distinto, corrigindo a maneira como a enfrentamos no mundo, ainda eivados de errôneos conceitos materialistas. É comum posicionarmos diante da doença como vítimas, como se estivéssemos sendo atacados inocentemente por um mal que não nos pertence. Culpamos a mudança de clima, ou mesmo os micróbios e etc. E vamos achando que não a merecemos. É isso que você falou no primeiro bloco, né? Reconhecer que está doente e que precisa de buscar socorro onde for. Eu acho isso super importante, Jário. Não se entregar à doença. Buscar ajuda onde for para poder sanar aquilo. Mas primeiro você tem que se perguntar, por que eu estou doente? Por que eu estou dessa forma? Eu acho que a hora que a gente encontra a resposta, a cura começa a se processar, já. Eu acho porque a minha formação, né? A minha formação, ela não é diferente da medicina, né? A medicina, ela é uma formação que tem uma finalidade, ela trabalha com a questão da patologia, né? Dentro das estruturas fisiológicas, né? A minha formação, nós trabalhamos com as estruturas psicológicas. Sim, né? Mas o André Luiz fala isso. O André Luiz fala que o corpo físico, ele afirma que o corpo físico tem a função de filtrar os males da alma. Não. Isso aí eu não discuto. O que eu coloco é o seguinte: uma coisa é teoricamente, né, você dizer que, teoricamente, alguém dizer que você tem que descobrir, né, o porquê daquela doença, né, e aí descobrindo o porquê daquela doença, aí melhora o seu entendimento, bererê, né? Ora, teoricamente... Isso é papo para boi dormir. Teoricamente é uma coisa bonita, né? A retórica, ela é muito bonita. É verdade. Agora, vai você para cima de uma cama para você ver. Não, né? a questão fica sendo diferente. Completamente diferente. Né? Eu gosto muito das coisas práticas, né? Eu gosto muito das coisas práticas. Uma coisa é você teorizar com o paciente, né? Você em pé e ele na cama. Não é? Por quê? Para você teorizar é uma coisa muito cômoda, né? Né? A pessoa está lá vencendo os dias dela lá e tudo, né? E aí você teorizar, não, porque a vida continua e ela fala assim, será que continua mesmo? Mas eu eu não quero conhecer a outra, não. É verdade, não é? Agora, eu acho que a questão psicológica, ela é uma questão importante demais. Sim. Né? Importante demais. É fundamental. Por exemplo, isso aconteceu ontem. Eu estou com uma grande amiga passando por uma dificuldade desse tipo, certo? E é uma dificuldade que eu conversei com você aqui em off, né? E você viu que realmente é uma dificuldade difícil. Dificuldade difícil. Essa dificuldade é difícil mesmo. É uma dificuldade difícil. Olha. Então, veja bem. Eu, conversando com ela, primeira coisa que eu disse a ela, olha, a hora que você tiver
com o seu oncologista ou com o seu clínico, você pede a eles um antidepressivo. Sim. Certo? Uhum. Por quê? Porque não adianta, Sônia, você ficar de papinho com o paciente. Uhum. Entendeu? Ah, não, porque vamos, porque não sei o quê, rererê. Porque esse choque, ele é tão profundo que ele desarticula o seu sistema límbico. Isso. Entende? O sistema do humor, né? Ele vai quase à bancarrota. Entende? Então, queira ou não queira, você tem que medicar. Porque aí já não é nem mais um preventivo mais. Já é um corretivo. Entende? Uhum. Né? Você tem que medicar. Eu estou dizendo isso para espíritas, não espíritas, católicos, protestantes, para o que for. Não é? Uhum. A fé, não é? Ela não pode prescindir, ela não pode excetuar a razão. Entende? Sim. A fé, ela não pode largar a razão de lado, não é? Porque a fé, ela tem que privilegiar a razão. Ora, você tem fé em Deus, tem fé em Dr. Bezerra, tem fé nisso, tem fé naquilo, maravilhoso, e temos que ter fé mesmo. Mas nós temos que ter fé também na medicina. Sim. Não é? Nós temos que ter fé nos recursos que existem dentro da medicina, seja na alopatia, seja na homeopatia, né? As coisas têm que caminhar para e passo. Né? Então eu disse para ela. E ainda disse para o marido dela, veja bem, o marido dela não está doente, mas nós adoecemos com a doença dos outros. Não é? É verdade. Nós adoecemos com a doença dos outros. Às vezes, uma pessoa te procura na casa espírita, não é? Sim. Você não é parente da pessoa, não é pai, não é mãe, não é irmã, não é nada. Né? Amiga, recebe aquela pessoa. Aquilo não te abala? Abala muito. Aquilo te abala. Às vezes você vai para casa miudinha, não é? Isso. Você vai para casa chateada, sentida, isso e aquilo. Até mesmo a gente chama atenção o seguinte, não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que pode trabalhar nas áreas do atendimento fraterno na casa espírita. Não é? É verdade. Porque se você coloca uma pessoa na área do atendimento fraterno, uma pessoa que não tem lá um piso, né, de harmonia necessário, passa um pouco, essa pessoa está doente. Não é? Desmonta. Passa um pouco, essa pessoa está doente. Os profissionais, você vê assim, o oncologista, que é o profissional médico que cuida, né, do paciente oncológico, o psico-oncologista, que é o psicólogo que trabalha com doentes, né, na pauta da oncologia, né? Você vai ver os assistentes sociais, você vai ver os nutricionistas, esse pessoal todo, essa multidisciplinaridade que trabalha com esse tipo de paciente, não pode ser qualquer um. Entende? Sim. Não pode. Por quê? Porque, de repente, você tem que ter suporte. Como que você vai julgar alguém para cima se você está para baixo? Não é? Você não tem nem condições psíquicas para isso. Você não tem nem condições psíquicas para isso. Eu vou te dizer, aliás, eu acho que eu já te contei isso em off, em outras oportunidades. A minha passagem por hospital oncológico, né, é uma passagem assim, que eu senti na pele a diferença entre ser um espírita e ser um psicólogo espírita. Sim. Entende? Por quê? Porque eu levei tempo para me adaptar. Não é? Sim. Porque já teve dias de eu sair de dentro do hospital e me achar menor do que o meio-fio da rua. Entendeu? Me ver lá no chão mesmo, de ver as lutas das pessoas. Né? De ver a luta, de ver aquelas dificuldades, né? E ver a garra das pessoas e aquele negócio todo. E também ver assim, eu estou nesse meio. Pode ser que amanhã, depois, eu estou vivendo a mesma experiência. Sim. Né? Agora, se você está vivendo esse drama, né? Se você está vivendo esse desafio, a melhor maneira de enfrentar esse desafio é o quê? Não dissociar a fé da razão. Sim. Mantenha a sua fé em Deus, fé nos espíritos, né? Se você é protestante, fé no seu pastor, né? Em Deus, fé. A gente tem que ter fé. Agora, a gente tem que ter fé também na medicina. Sim. Né, Sônia? Isso. Tem que ter fé.
toma os remédios, né? Faz o tratamento, corre atrás, busca aqui, busca ali. Não fique preocupado com a cura, porque a cura é a consequência do tratamento. Entende? Não fique preocupado com a cura. Fique preocupado em estar se tratando e se tratando da melhor forma possível. E o amanhã? Mas e o amanhã? Olha, o amanhã a Deus pertence. É isso mesmo. Tá certo, Sônia? Ô, Jairo, o André Luiz fala aqui no livro Missionários da Luz, olha só a importância disso que você está falando. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Agora eu acrescento uma coisa. André Luiz me conhecia. Aqui, eu acrescento uma coisa. O futuro já chegou, já. O futuro já é hoje, né? O futuro já chegou. Então, assim, o campo está aberto, está entendendo? Para novas pesquisas. E pesquisas estão sendo feitas, estão sendo concretizadas. Então, eu acho que o importante é a fé. Ter fé. Fé e correr atrás. Fé e razão. Isso. Né? É o que nós estamos, vamos dizer assim, pregando aqui, né, Sônia? Isso. Fé e razão. Fé em Deus, né? Fé em Jesus, fé nos espíritos amigos, fé em tudo que te cerca. Agora, a razão. O que é a razão? A razão a fé tem que estar associada ao tratamento. Isso. Não é? Chegar alguém perto de você e falar assim, não, você está curado, suspende os tratamentos e não sei o quê. Você fala, olha, afasta-te de mim, Satanás. Não é? Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque você não pode nem negligenciar a fé e nem pode negligenciar a razão. Né? A fé e a razão, né? Elas têm que estar juntas para e passo a passo, juntas. Né? E se você for para uma sessão, né, de radioterapia, né? Se você for para uma sessão, né, com lá quimioterapia, se você não acreditar naquela sessão, que ela está te ajudando, que ela está realmente trabalhando por você, não adianta nem você isso. Ou não é? Isso então, mesmo. Você tem que ter fé no seu médico, fé nos enfermeiros que te cercam, fé no psicólogo que te acompanha, fé nos remédios, fé na cromoterapia, fé em tudo. Porque desse jeito você vai realmente avançar e muito possivelmente vai avançar positivamente. Vai estar promovendo a cura, né? Promovendo a cura. Isso não é? mesmo. Porque antes da cura se dar no campo objetivo, ou não é? Sim. Que é o físico, ela tem que se dar no campo projetivo. Não é? Ela tem que se dar no campo projetivo. Então, mesmo. nós temos que ter fé. Não podemos desacreditar em momento algum. É isso mesmo. Não é? A gente tem que ficar aqui o máximo de tempo possível, já. Sim. A gente tem que ficar aqui nesse planeta o máximo de Viver até o último minuto. Isso, né? isso mesmo. Viver até o último minuto. É isso e mesmo. Desencarnar e continuar vivendo. Desencarnar e continuar vivendo. Né? Por quê? Porque, né, veja bem, nós não estamos lutando com a morte, né? Porque a morte não existe, né? Nós estamos lutando pela permanência no campo físico. Isso. Não é? Pela permanência no campo físico. Ora, chegado o momento de exaustão total das forças físicas, né? O espírito se liberta, né, daquele arcabouço físico adoecido, desgastado, roto, né? Como nós desfazemos de uma roupa velha, não é? Sim. E vamos continuar esta vida, não é? Já não no campo objetivo mais, mas no campo sutil, não é? Isso. E aí a vida continua, né? E aí a vida continua. Eu vi minha mãe, né, assim, terminar numa cama,
Minha mãe, num determinado momento, amputou a perna, né, num sofrimento muito grande, numa dificuldade muito grande, num momento em que as coisas que ela mais adorava estavam num momento maravilhoso, né, que eram as netas, né? Sim. As netas estavam lá com 10 anos, 9 anos, né? E ela sempre foi apaixonada com as netas. Ela estava lá em cima da cama sem a perna, mas as netas lá junto com ela, e ela doido com os netos, com o neto, né? Com o Saulo, né? E doido com eles, e eles doidos com elas. Não é? Ora, passou mais um tempo, aquilo agravou e ela teve que amputar, né, a coxa. Né? Uhum. Ela teve que fazer uma amputação mais radical. Né? Aí outro sofrimento, outra corrida, mas ela não desanimou. Né? Ela foi em frente, voltou para o hospital e né, trata daqui, trata dali, amputa, né, quimioterapia, não sei o quê, bererê, bererê, né, e voltou novamente para casa. Né, e a gente ali, eu, filho único e tudo, vendo minha mãe, morei com minha mãe, né, a vida inteira, foi a única coisa, assim, biologicamente, né, em termos de linhas afetivas, a pessoa mais próxima que eu tive na minha vida, até que, né, chegou o momento que Dona Quita fez a partida dela, Uhum. né? Fez a partida dela, e hoje, uma das coisas mais felizes que eu tenho, Sônia, Sim. é quando estou numa reunião mediúnica que eu vejo minha mãe chegar alegre e feliz. Que bom. Não é? Cheia de saúde, cheia de vida, né? É isso mesmo. Quer dizer, então a gente vê que a vida continua. É isso mesmo. Né? E continua mesmo. Ah, sem dúvida Ô, alguma. Jair, sabe uma indicação de leitura que eu gosto muito de passar para o pessoal? É do livro Fonte Viva, o capítulo 86, onde Emmanuel pergunta, estás doente? Aham. Pessoal, leiam esse capítulo, 86 do livro Fonte Viva. É um livro maravilhoso, né? O Fonte Viva, né? É um livro, assim... Aliás, aquela série, né? O Fonte Viva, Caminho, Verdade Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, né? Agenda Cristã, são livros maravilhosos, né, Sônia? É isso aí. Jair, encerramos mais um programa. Um grande abraço para você, Ana Cristina. A todos vocês que nos ouviram, que Jesus os ampare e proteja sempre. Fiquem com Deus. Um grande abraço e boa tarde, Jair. Boa tarde.